Nessa aula nós vamos aprender a configurar as achuras do nosso escritório de uma das maneiras mais inteligentes que você já viu. Basicamente, você aplica a achura dentro do elemento e depois todos os cortes saem achurados automaticamente. Além disso, você pode optar por tipos de desenho. Então, no tipo de desenho de forma, aquele corte vai aparecer com determinadas achuras. E no tipo de desenho de armadura, ou vai aparecer uma outra achura ou não vai aparecer nenhuma achura. Vamos aprender como é que funciona esse recurso incrível do software. Bom, é o seguinte, mais ou menos como no CAD, vindo aqui em Elementos, na aba de acesso rápido, o Allplan tem 3 tipos de achura. Tem a achura sólida, que é o Solid do CAD, uma achura de cor sólida. Tem a achura modelada, que é o Pattern do CAD, uma achura formada por padrões que se repetem. E tem só a achura, que é uma achura formada por linhas paralelas, ok? Mas no Allplan existe algo que vai além disso, que é a área personalizada. Pode vir aqui no menu, onde você encontra as opções gerais do software, mas nós vamos vir em padrões. Depois, em linha e área personalizada, tipos de desenho e confirme em OK. Nós temos 2 maneiras de configurar essas achuras. Por escala, ou seja, na escala 1 para 100, a achura de concreto vai ser uma cor sólida. E na escala 1 para 50, vai usar o Arconc, que é aquela achura formada por triângulos, que o pessoal costuma usar para o concreto. Ou nós podemos configurar por tipo de desenho. Então, no desenho de forma, o software nos cortes vai aparecer o Arconc. E nos desenhos de armadura, não tem nenhuma achura, por exemplo. No caso, eu vou te ensinar por tipo de desenho. Então, você vai marcar aqui, mostrar tipo de desenho. Mas, se você quiser configurar por escala, se você achar mais interessante, o processo é exatamente o mesmo. Você pode seguir o vídeo também. A parte de cima é para você configurar linhas, nós não vamos mexer, seria para nós configurarmos aquilo que a gente já configurou, tipos de linha, enfim, e para os layers, né? Aqui seria se você quisesse ter um layer com diferentes configurações. Então, por exemplo, linha tracejada ou linha oculta de cortes. Nos desenhos de forma vai aparecer determinado tipo de linha, nos desenhos de armadura aparece outro tipo de linha para o mesmo layer. Como no Brasil nós temos o costume de ter uma configuração para cada layer, principalmente porque nós exportamos o DWG, então esse recurso que é muito legal, ele não é utilizado aqui no Brasil. Reforçando para você ter mais de uma configuração para um único layer. Então sobra a parte de baixo, que é a parte de achuras. Em primeiro lugar, você pode criar um novo tipo de desenho. No caso, com as minhas configurações, você já tem os tipos de desenho de formas, de armaduras e os desenhos sem achuras. Eu acho que isso é suficiente, mas você pode ter, por exemplo, o desenho básico, caso você use alguma achura diferente dos desenhos de forma. Nós não vamos criar um novo tipo de desenho nesse vídeo, mas para quem quiser, clica no mais, explicando rapidamente aqui. O número ID não tem muita importância e o grupo também não tem no meu ponto de vista. Na engenharia nós não temos muitos tipos de desenho, então não tem por que ficar criando agrupamentos. Talvez isso aqui seja mais importante para a arquitetura, que tem vários tipos de desenho, vários tipos de prancha. Clicando no menu suspenso, você tem aqui algumas pastas e abrindo essas pastas você tem obrigatoriamente, necessariamente as achuras que já foram criadas por mim. Eu recomendo que você crie as suas ou que você edite as minhas, mas fique à vontade, se você quiser usar exatamente as minhas, pode usar também. Nós vamos criar uma do zero aqui para aprender, então vem aqui ao lado em novo gerenciar e eu vou primeiro selecionar essa número 99 e copie este para novo e clicar em copiar. Eu vou definir o ID como número 28. O número, honestamente, não tem muita importância, tá? O nome eu vou colocar como argamassa expandida e eu vou colocar no grupo de outros materiais. Então, esse é o local onde você cria uma nova achura, onde você copia uma achura para criar uma nova, ou onde você renomeia, ou onde você exclui alguma existente. Vamos voltar para a janela inicial, vou clicar em OK. Para a gente configurar essa achura que a gente acabou de criar. Eu vou acessar aqui a argamassa expandida, que está dentro de outros materiais, que eu acabei de criar, e agora a gente pode configurar. Tem 4 colunas aqui, mas a gente pode focar na segunda e na terceira apenas. A primeira coluna
é aquela achura formada por linhas paralelas, a segunda coluna é a achura modelada e a terceira coluna é a achura sólida. A quarta é a área bitmap. Em achura modelada, você tem aqui todas as achuras do CAD, ok? Com exceção das achuras sólidas, que você só consegue controlar cor e transparência na terceira coluna. Por isso que a segunda e a terceira coluna são as mais importantes. Bom, aqui no tipo de desenho de forma, eu vou clicar nesses 3 pontinhos sobre a achura modelada e eu vou usar a achura de número 61, a cross. Em fator de largura e altura, eu vou deixar como 5 e 5, essa é a nossa escala, ok? O valor de 10 é geralmente a escala de 1 no CAD para a unidade de centímetro, então com 5 a gente está fazendo aproximadamente 0,5 da achura do CAD. Ainda falando sobre a escala, tem uma opção importantíssima aqui. Se a achura vai ter uma escala constante, ou seja, se independente da escala que eu estiver trabalhando lá no layout, ela vai manter o mesmo aspecto, ou se ela vai ser escalada. O que isso quer dizer? Se eu mexer na escala do desenho na hora de plotar, essa achura ela vai sempre manter o mesmo tamanho da cruz, ou não. O mais comum é a gente deixar a achura ser escalada, então a opção de baixo, ajustar a escala no layout. Agora, no meu caso, eu estou configurando para que essa achura funcione por tipo de desenho, mas o fichário ele não entende por tipo de desenho, tá? Ele sempre entende para escala 1:100 e ponto final. Então, se você quiser enxergar lá no fichário certinho, você tem que configurar por escala também. Eu vou vir aqui em cima, trocar para por escala, e eu vou configurar de novo a achura 61, e com o quadradinho, como o quadradinho do fichário é bem pequenininho, eu costumo colocar aqui a altura e a largura como 0,1, tá? Porque aí você consegue enxergar direito lá naquele quadradinho. Bom, depois disso, praticamente a gente fechou essa achura, a gente pode testar ela, ok? Então eu vou clicar em OK para testar. Você não precisa fazer esse teste agora, você pode só assistir e depois você vai fazendo com mais calma. Para testar, você precisa de um modelo. Vou fazer aqui uma caixa bem rapidinho. Você pode ir pausando o vídeo se precisar. Então, em primeiro lugar, fiz a minha caixa. Depois eu tenho que criar um corte, sendo que esse corte ele tem que estar configurado para exibir as achuras, que é essa configuração aqui específica do corte. Você marca essa, todas para baixo você tem que garantir que estão desmarcadas, ok? Você tem que definir aqui também, no caso, o tipo de desenho para que ele não fique por escala, para que ele fique para o tipo de desenho de formas, que foi onde eu configurei essa minha achura de argamassa expandida. E por último, você precisa aplicar esse material no modelo, né? Então, você precisa aplicar esse material nessa caixa. Para eu aplicar, eu uso a tecla de atalho P, que abre a ferramenta Alterar Propriedades Arquitetônicas, e aqui em Área Personalizada, eu vou escolher a minha achura de argamassa expandida e vou clicar no meu sólido, no meu modelo, e depois clicar em Aplicar. Voilá! Bom, assim que você terminar de configurar as suas achuras, você também pode voltar aqui no fichário, né, e vem trocando os textos que estão aqui embaixo. No meu caso, isso aqui estão para as minhas, eu vou fazer só para a argamassa expandida, mas você pode fazer isso aqui para a sua, caso você queira consultar, caso você queira ter isso aqui no fichário, apesar de que isso não tem muita utilização, é mais um local de consulta. Ok? Um forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.